Boa noite, meu nome é Isaías Iac Ximenes e o meu sonho é ser escritor. O livro que estou escrevendo se chamará Oxigênio. Ele será uma ficção científica catástrofe e abordará sobre mudanças climáticas na forma da ficção científica. Entretanto, hoje eu abordarei as mudanças climáticas de forma singela na história natural e quando começa a mudança antropomórfica causada pelos humanos, que é contestada por alguns climatologistas que não creem que a humanidade tem peso para fazer essas mudanças. Na história natural do planeta, períodos glaciais de eras do gelo e períodos de interglaciação ou aquecimento global ocorreram muito antes do surgimento do homem. É necessário ver que as grandes glaciações são dadas por movimentos excêntricos do nosso planeta que afastam o nosso planeta do Sol. Essas glaciações costumam durar milhares de anos ou milhões de anos, como foi a glaciação Bola de Neve, Terra Bola de Neve, uma glaciação ocorrida há 625 milhões de anos atrás, do qual os polos chegaram até a parte tropical do planeta. E, se chegassem na parte equatorial, muitos climatologistas dizem que nem nossos vulcões conseguiriam reverter tal era glacial. A última glaciação grande que tivemos foi a glaciação de Vour, ou do período Vulmiano, que começa em 150 mil anos atrás, aproximadamente, e termina em aproximadamente 11.500 anos atrás. Na glaciação de Vour, essa que começou há 150 mil anos e durou até mais ou menos 11.500 anos atrás, teve o Estreito de Bering, um caminho utilizado por proto-asiáticos e proto-siberianos que adentraram no que hoje conhecemos como o norte do continente americano. No período interglacial que vivemos hoje, começou mais ou menos há 10 mil anos atrás. Nesse período, nós humanos passamos do nomadismo a fixarmos em terras e a agricultura, e do matriarcado para o patriarcado. Economias primitivas de sociedades matriarcais com liberdade sexual deram lugar a uma economia patriarcal de propriedade privada extensa e de inibição à sexualidade e à libido das pessoas, eliminando as deusas, levando as sociedades monoteístas a estabelecerem, através do monoteísmo, um pensamento único e dogmático. As pequenas glaciações ocorrem no período de aquecimento global. Temos exemplo a glaciação de 2008, período de inverno solar, de mínimo solar da Terra, do Sol, inverno solar, o período de mínimo solar, que congelou as cataratas do Niágara, levando a troca de acusações entre Estados Unidos e Canadá sobre a administração das cataratas. Fato é que milhares de pessoas no sul do Canadá tiveram que queimar seus móveis para não morrerem de frio. Outro período de pequena glaciação foi o período do século XV ao século XIX. Foi tão forte que em 1684, uma fronteira física no Canal da Mancha entre França e Inglaterra passou a existir e fez a Groenlândia virar uma tundra que conhecemos hoje. No século XII, a Groenlândia era verde, Erik, o Vermelho, que tinha esse apelido não pela cor de seus cabelos, mas pelo fato de ter matado os reis
da Noruega e Groenlândia, colonizar essas terras. A última coisa que Eric precisava fazer era sinais de fumaça ou gritar onde estava para que noruegueses e islandeses fossem até a Groenlândia matá-lo. Provavelmente a Groenlândia, Greenland em inglês, realmente era verde, porque houve um período de aquecimento global no século XII. E nesse período de aquecimento global, a Groenlândia era verde. E no século XIV, começa um período de aquecimento global, de resfriamento, de pré-glaciação, entre 1380, que vai até mais ou menos 1860. E alguns fatos, como a erupção do Krakatoa, em 1817, que fez nos Estados Unidos e na Europa as visões de gelo em julho de 1817, quando deveria ser verão nos Estados Unidos e na Europa. Mas até aqui não causávamos tanta poluição assim. A chave para começarmos a mudar o clima do nosso planeta deu-se com a primeira revolução industrial na Inglaterra, quando começamos a usar o carvão. E o carvão começou a poluir os nossos céus e rios. Tanto que o Tamisa, rio em Londres, da era vitoriana, era um rio simplesmente insuportavelmente sujo. Muito sujo devido à Revolução Industrial. Mas o carvão é apenas uma fonte de energia. Em meados do século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, nós descobrimos o petróleo. O petróleo não é só uma fonte de energia, ele é um vetor energético. E o que é um vetor energético? Um vetor energético é uma fonte de energia que se transforma em vários produtos para as indústrias. Por isso, o petróleo é tão vital. Porque ele não é só a energia. Ele faz parte da linha de produção de vários produtos. Mas é que está. Nós temos um vetor energético limpo como um petróleo? A resposta é sim. Nós temos um vetor energético limpo. Ele se chama hidrogênio verde. Tá? O hidrogênio verde é não só uma fonte de energia, mas um vetor energético que pode substituir muito bem e tranquilamente o petróleo, inclusive o gás natural, e que a Alemanha tem interesse por causa do controle russo sobre o gás natural que é fornecido à Europa. E a Alemanha veio ao Brasil propor a produção de hidrogênio verde para trocar a dependência do petróleo pelo hidrogênio verde e aí fazer produtos, em tese, mais limpos. Porém, o hidrogênio verde, o fator de você ser um vetor energético limpo, ele garante a nós, humanos, que nós vamos conseguir simplesmente parar o aquecimento global que estamos provocando? A resposta é que simplesmente um vetor energético, seja ele o petróleo, seja ele o hidrogênio verde, não vai conseguir parar por si só o nosso problema
de mudanças ambientais. Por quê? Porque o principal problema das nossas mudanças ambientais não está numa fonte de energia ou num vetor energético. O principal problema das nossas mudanças ambientais, que causam nossas desastrosas mudanças ambientais, está no nosso sistema econômico. E o capitalismo é o nosso sistema econômico que causa tudo isso. Por que o capitalismo causa tudo isso? Porque o capitalismo ele é um sistema de acumulação de capitais. Ele gera pobreza, ele gera extrema pobreza, porque ele sempre quer a riqueza distribuída a poucos. Né? O índice Gini é um índice sobre pobreza e riqueza. 0, toda a riqueza está bem distribuída. 1, toda a riqueza está na mão de uma pessoa só. Acreditem, o capitalismo lutará sempre para que o índice Gini sempre fique perto de 1. E o capitalismo não é um sistema que distribua riquezas, ele as concentra. E ele faz uma coisa que causa todo o problema. Ele simplesmente, com o crescimento infinito da economia, com o crescimento constante da economia, sempre que o capitalismo precisa, os recursos naturais do nosso planeta não suportam. Nós estamos gastando 1,5 terra em produtos minerais e naturais. O capitalismo, ele suga esses recursos minerais e naturais, porque é da sua natureza que ele tente crescer sempre. Só que nenhum planeta, nenhuma galáxia suporta um crescimento constante. Então, nós temos o capitalismo como grande causador, porque ele precisa de consumo, ele precisa de crescimento. E esse crescimento é feito às custas de recursos naturais, plantas, minerais, que são esgotados pela exploração capitalista. Como dizia um notável e fantástico jornalista, já falecido, infelizmente, Paulo Henrique Amorim. Ele falava: capitalismo verde é igual a tubarão vegetariano. Ou, como o nosso querido e genial Raul Seixas falava, bulheram muito com o planeta. O planeta como cão sarnento eu vejo. Se não aguentar com as pulgas, se livra delas no sacolejo. E para fechar esse pequeno vídeo de mudanças ambientais, eu falo de um grande filósofo alemão do século XIX, Karl Marx. E ele disse uma coisa muito importante e que nós ainda não nos damos conta: socialismo ou barbárie.